Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre serviços de banco de dados, no qual a gente vai aprender a instalar o MySQL. Vocês já tiveram uma disciplina sobre banco de dados, então eu imagino que lembrem que um banco de dados é uma coleção de dados que representam o domínio de uma informação. Já um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados, é o software que possui os recursos para manipular essa base de dados, esse banco de informações e interagir com o usuário, que no nosso caso será o MySQL. O MySQL é um banco de dados multiplataforma, então ele funciona para Windows, Linux, FreeBSD, Unix em geral e entre outras plataformas. Ele suporta múltiplos processadores, possui um sistema de senhas criptografadas, que é considerado seguro, tem algumas definições de tamanho de tabelas e de índices que vocês podem dar uma olhada depois, procurar mais sobre isso na internet também, e ele trabalha com conexão por TCP na porta 3306. Então essa é a porta que se utiliza para conectar sistemas, aplicações no banco de dados no MySQL. Essa é a porta padrão, claro que pode ser alterada por vocês a nível da necessidade. A instalação do MySQL é bem simples, é só apt-get install no MySQL Server ou aptitude install, isso é indiferente. E aqui também está um exemplo de como se instala alguns complementos para o MySQL. Que complemento é esse? EasyLib Apache 2Mod PHP 5 é a capacidade que a gente coloca no Apache de suportar o módulo do PHP, que é uma linguagem que a gente pode trabalhar para conectar no banco de dados. Nesse nosso exemplo, o que nos interessa é esse cara aqui, ó. PHPMyAdmin é uma aplicação web que vocês vão poder testar depois para gerenciar o banco de dados MySQL. Então, PHPMyAdmin. Para ele rodar, a gente precisa ter um módulo do PHP instalado no Apache e também um módulo do PHP para MySQL, no qual vai fazer que o PHPMyAdmin, que é desenvolvido em PHP, conectar no MySQL. Depois de instalado, aparecerá essa tela para vocês, onde vocês vão colocar o IP do servidor, /phpMyAdmin, para interagir com o banco de dados de forma gráfica. Mas vamos fazer o teste de instalação então. Estou instalando aqui o banco do MySQL Server. Vou colocar uma senha para o usuário root do banco de dados do MySQL. Não esqueçam essa senha. Por padrão, eu vou colocar aluno. Então, com isso, o serviço de banco de dados do MySQL já deve estar rodando. O nome dele é MySQLD, de daemon. Se a gente dá um PS, ó, tá aqui, o MySQL daemon está rodando. Se nós dermos um netstat, pipemore, a porta 3306 está aberta, então está aqui a porta referente ao serviço do MySQL. Se no netstat eu colocar a letra P no final, ele me mostra qual é o serviço que interage com aquela porta. Então a porta 3306 é atendida pelo serviço MySQLD. Se eu instalar o suplemento, o PHPMyAdmin, ele vai instalar aquela interface gráfica para a gente. Está perguntando se eu quero configurar o base de dados, vou dizer que sim. Ele está perguntando a senha do usuário administrativo, a senha é aluno. Coloquei aluno tanto para o MySQL quanto aqui para o PHPMyAdmin. Então, instalado o serviço, só para mostrar para vocês, ó, se eu der um ifconfig, está aqui o IP atual da minha máquina. Está aqui a tela inicial do PHPMyAdmin. Então eu entrei com o usuário root, senha aluno. Está aqui a interface do banco de dados MySQL, onde eu posso ver uma base criada com o nome de MySQL. Então, quantos bancos de dados eu tenho? Só bancos internos do próprio MySQL. Só que em vez de trabalhar com essa interface gráfica, eu vou me deter com vocês ao terminal. Porque se vocês estiverem dando manutenção no servidor
MySQL, normalmente esse servidor não vai ter uma interface gráfica de configuração. Então nós temos que aprender a mexer diretamente com ele. Para entrar no MySQL, MySQL menos o nome do usuário, no nosso caso é o root, e menos P de password. E eu vou informar a senha aluno. Aqui, estou conectado então no banco de dados do MySQL. Se eu dar um show databases, vai mostrar as tabelas que existem. Notem que é exatamente as mesmas que estão aqui. Se eu quero usar uma tabela específica, use nome da tabela. Então vou usar a tabela MySQL. Estou dentro da tabela MySQL. Se eu der um show tables, vai me mostrar as tabelas existentes nesse banco. O que vocês já aprenderam lá na disciplina de banco de dados? Posso dar um select para ver o conteúdo. Por exemplo, select asterisco from user. Mostra todo o conteúdo da tabela users. Vou dar um select apenas no campo user. Então notem que eu tenho aqui alguns usuários já criados nessa tabela user do banco MySQL. Para criar um banco de dados novo, eu dou um create database e o nome do banco. Para usar o banco, já mostrei para vocês, é só dar use o nome do banco. E para pagar um banco de dados completo, drop database e o nome desse banco. Então aqui são comandos básicos para a gente poder estar criando e usando ou apagando um banco de dados vazio. Para criar um usuário, create user, o nome do usuário, o local da onde ele vai ter acesso, identified by e a senha. Vamos testar aqui. Create user César, arroba. Este localhost está informando da onde que o usuário César vai poder fazer conexão. Se eu colocar arroba localhost, significa que ele só vai poder conectar nesse banco de dados do próprio servidor. Vou colocar como senha do usuário César a palavra senha. Pronto, usuário criado. Só que esse usuário, por padrão, não tem direito nenhum no banco de dados. Então, através desse comando grant, eu dou os direitos para o usuário. Grant all privileges, eu estou dando todos os privilégios, todos os direitos, em todos os bancos, em todas as tabelas para o usuário César, no exemplo. Se eu colocar a opção which grant option, eu estou dizendo que o usuário César vai poder repassar os direitos que ele tem para outro usuário. Se eu não colocar esse which grant option, o usuário César vai ter todos os direitos, mas não vai poder dar direitos para nenhum outro usuário. Então, com esse comando, eu dei direito agora para o usuário César conectar no banco de dados e trabalhar em qualquer banco de dados, em qualquer tabela. Se eu quisesse dar esse direito para o usuário César para poder conectar de qualquer lugar, em vez de localhost, eu colocaria esse sinal de %. Ou também poderia colocar, em vez de %, o endereço IP da onde eu quero deixar que o usuário César conecte no banco de dados. E para ele poder trocar uma senha, depois de conectado no banco, com o usuário root nesse exemplo, eu posso dar um update user set password igual password. Notem que essa palavra password aqui é uma função, onde eu vou colocar a senha aqui dentro, e ele vai criptografar essa senha para fazer um update no banco de dados. Esse comando continua na próxima linha, where user é igual nome do usuário. Então notem que eu estou dando um update na tabela user, trocando a senha, passando ela para criptografada, onde o usuário é igual ao nome do usuário. Se eu não colocar esse where user é igual ao nome do usuário, que é, por exemplo, César, eu vou acabar colocando a senha em todos os usuários, a mesma senha. Cuidem com isso. Tá ok, pessoal? Se eu acessar agora de novo via browser, via navegador, vou dar um refresh. Ou melhor, vou sair daqui e vou fazer o login de novo, agora com o usuário César, senha. Pronto. Estou conectado no banco de dados agora com o usuário César.
Se vir em terminal eu criar um banco de dados, create database test. Se eu voltar aqui na interface gráfica e dar um refresh, podem ver que agora, a partir de agora existe o banco de dados teste. Então, através dessa interface gráfica, vocês podem criar tabelas, por exemplo, que eu estou colocando o nome de uma tabela, o nome da coluna, o tipo dela, o tamanho dela, as informações que vocês quiserem para criar uma tabela via interface gráfica. E podem fazer isso também através do modo texto, por exemplo, create table, nome da tabela, o campo e o tipo e assim por diante. Para apagar uma tabela, drop table, nome da tabela. Para ver a descrição da tabela, desk, nome da tabela. Vou fazer isso via interface texto para vocês aqui, ó. Vou use teste. Então, estou criando a tabela funcionário, dizendo que o campo nome é varchar de 20 posições e o setor que o funcionário trabalha é varchar de 10 posições. Ok? Tabela criada. Então, isso tem uma tabela func com 2 campos. Se eu for aqui de novo no meu banco de dados teste, posso ver que agora ele tem uma tabela func criada com 2 campos. Se eu quiser apagar essa tabela, drop table e o nome dela. Para visualizar a descrição dessa tabela no modo texto, desk func. Sempre ponto e vírgula no final dos comandos. Desk func, ponto e vírgula, está aqui. Então, está mostrando a descrição das tabelas, os campos e os tipos deles. Aqui, pessoal, algumas lembranças para vocês das linguagens de DML, de manipulação. Por exemplo, select, insert, update, delete, são comandos de manipulação de dados, que você deve ter visto na disciplina de banco de dados, que são os mesmos que funcionam lá no Access, também funcionam aqui no banco de dados para Linux, que neste caso é o MySQL. Então, só para relembrar, aqui estão os comandos de Data Control Language, quer dizer, linguagem de controle de dados. Então, a gente viu que no comando grant a gente pode dar acesso a um determinado usuário a um determinado banco de dados ou tabela. E o comando revoke serve para a gente retirar direitos de um determinado usuário. Por exemplo, revoke insert, estou dizendo que o usuário, @localhost, não pode realizar o comando de insert no banco de dados. Perfeito? Então, só um exemplo de alguns comandos de DCL também. Muito obrigado, pessoal. Deem uma olhada nos exercícios e até mais. Tchau!